Olá você que está aí nos acompanhando, né, no canal aí da Tática do Gênio. Mais um episódio aí no ar, para que você possa acompanhar o que está acontecendo com a seleção brasileira, especialmente, né? Vamos focar mais a seleção brasileira. Claro que a gente vai fazer alguns pequenos comentários a respeito de outras seleções, mas prioritariamente a seleção brasileira. Então, faz o seguinte para a gente aí, dá aquele like maroto. Faz a inscrição, se não for inscrito ainda, tá certo? E vamos aos pouquinhos aí, conquistando aí com o nosso trabalho, né? O quantitativo de seguidores, de pessoas que vão passar a admirar, criticar também, porque pode, aqui é democracia, né? E conto com vocês aí, com a força de vocês. Mas vamos lá. Brasil 2, Japão 1. Brasil passou sufoco, realmente, sem necessidade, e eu vou mostrar por quê. Não havia necessidade de sofrimento. E eu mostrei no episódio anterior, né, o seguinte, que o nosso querido Ancelotti, ele fez um espelhamento do Real Madrid dentro da seleção brasileira. E mostrei na disposição das peças, né, justamente esse espelhamento. Quem acompanhou o episódio anterior vai estar lembrado disso aí. E a seleção segue realmente espelhada com o Real Madrid, né? Especialmente naquela formação ali de meio campo. Na época lá ele tinha o Casemiro, Valverde e o Tchouaméni, né? Um pouco mais à esquerda. E às vezes o Bellingham, né? À frente, Rodrigo, às vezes também o Berg jogava um pouco mais à frente e Vinícius Júnior na esquerda. Hoje ele tem, continua com Casemiro, né, fora os homens da retaguarda, mas a partir do meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, que machucou-se, será substituído, porque eu não acredito que ele retorne mais nesta competição. E à frente ele tem o nosso querido Ryan, né? No Real Madrid era o Rodrigo, tá certo? O Matheus Cunha, no Real Madrid era o Bellingham, o Mbappé, e o Vinícius continua, tanto no Real como na seleção. Então é um espelhamento do Real Madrid. E nesse espelhamento aí, eu acho que ele tem material humano, né, para tentar ver uma alternativa ali ao Casemiro, gente. Primeiro eu mostrei contra o Egito o vacilo que ele deu no erro de Marquinhos, que ele podia ter corrigido o erro de Marquinhos. E agora foi o Danilo que errou, né? E o Casemiro podia ter corrigido o erro do Danilo e não corrigiu. E mais uma vez se repetiu o mesmo problema daquele amistoso com o Egito. Casemiro não tem mais as capacidades, tá? Condicionantes em relação à preparação física, né? Condicionantes e coordenativas, muito mais as condicionantes, porque as coordenativas ela é avalizada pelas condicionantes, que aí você vai na parte energética do atleta, né? Potência, explosão, tá? Resistência física, não tem mais. Ele potência não conte mais com ele, explosão também não conte mais com ele. E vocês vão ver aqui no que eu vou mostrar. Já mostrei com o Egito, vou mostrar agora com o Japão, entendeu? E vocês vão ver também do outro lado uma atividade intelectual do Japão que traiu o Japão. Falar nisso, o André Pirral aí meteu a lenha, meu amigo, numa emissora aqui que eu desconfio quem seja, dizendo que os caras estavam nessa semana aí que antecedeu, nesses dias que antecederam o jogo Brasil e Japão, que essa emissora, né, que transmite por streaming, estava adulando demais o Japão, usou até um termo um pouco pesado e pejorativo, que eu não vou dizer aqui em respeito a vocês. Mas mais ou menos uma dica aí de baba, que você já sabe o que é, né? Não vou nem completar, tá certo? E realmente eu acompanhei essa emissora que transmite por streaming, e achei demais também a puxada em cima do Japão. Toda hora era, repetia, organizado, disciplinado, tá? Eh, velocidade. Falar em velocidade aí, a ciência está acompanhando essa Copa. Eu vou abrir aqui um parêntese. Pô, tem atleta aí que já atingiu 37 km por hora. É um carro já, meu irmão. Entendeu? Em 2022, eu lembro que a velocidade maior que um atleta atingiu, na época já era um absurdo, 32 km por hora. Agora 37, quer dizer,
vai passando-se aí Copa a Copa e a ciência vai avançando, a preparação vai melhorando e os caras vão também se desenvolvendo. Então, essa emissora aí passou uma semana adulando o Japão. Parecia até "Pô, será que é o Barcelona de Guardiola que retornou?". Nada disso. Eu vou mostrar também que o Japão, encheram a bola demais, tá certo? É uma seleção realmente que tem qualidades, tem virtudes, mas também tem defeitos e ainda não é a top 5 do mundo ainda não, viu? Ainda não é não, e vou provar aqui. Bom, vamos ver aqui esse primeiro erro aqui do querido aí o Danilo, e mais uma vez o Casimiro, com a oportunidade de corrigir, se consagrar e infelizmente não o fez, e nessas condições aí idênticas do Egito, tá certo? Foi aquele gol que o rapaz fez no erro do Marquinhos, né? Toda vez que ele tiver que pôr um confronto desse, ele não vai ter condições de vencer. Não vai ter condições de vencer, eu vou repetir. Especialmente se necessitar de potência, explosão, agilidade, velocidade. Não conte com ele. Ele pode fazer 1000 gols, porque ele fez um gol do empate aí, mas não me convence muito, tá certo? Teve até uma boa atuação, mas naquilo que é preciso para que ele proteja a, a, a retaguarda lá, a zaga, não conte muito com ele, não, viu? E a gente vai ver isso agora, tá certo? Vamos lá, Ítalo. Vou puxar aqui. Vou ver até se reduz aqui mais a velocidade para a gente ver aqui um pouco mais lento, para acompanhar mais de perto aqui. Você está vendo aí que há uma retomada aí, acho que é o Ryan que pega essa bola aí agora, né? Passa para um atleta nosso aí, tudo indica, aí está na posição do Casemiro. Não sei se ele não dá para identificar. Agora que vem o Danilo, e vou mostrar para vocês aqui o que é que aconteceu nesse lance aí de interessante, e que o japonês aqui, o sushizinho que está aqui, ó, né? Vou ver se eu consigo pegar ele aqui melhor, tá certo? Esse aqui, ó, esse aqui, o sushi aí, ó, ele exerce aí uma atividade intelectual e que eu vou relembrar aqui, 2009, se não me falha a memória, 2010, né? O último curso que eu fiz lá em São Paulo, pelo Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo, CITEP-FESP. E lá numa sala no estádio do Pacaembu, acho que na parte da tarde ou pela manhã, não lembro bem, o Filipão foi dar uma palestra lá para gente, e das 3 perguntas que geralmente eles abrem para você perguntar, o aluno perguntou, eu fiz uma pergunta ao Filipão. Aliás, eu fiz uma colocação, né? E nessa colocação eu disse para ele o seguinte, que no início do futebol, a divisão era entre profissionais, ou pelo menos na época, um amador melhorado, que não começou como profissional, mas era a divisão se dava por questões técnicas. Quem sabia jogar vinha para um time mais, digamos, requalificado. Quem não sabia ia para a pelada. Quando chegou em 1950 no Maracanã, o Uruguai falou o seguinte: ó, tem que ser técnica e mais atitude em campo. E ganhou uma Copa do Mundo no Maracanã, tecnicamente inferior, mas com atitude dentro de campo, com a garra uruguaia, nos ganhou dentro do Maracanã. Maracanã com 200 mil pessoas aí e teve essa decepção enorme. Quando chegou na Copa de 74, né, na Alemanha, mais precisamente, vem a Holanda e diz: ó, foi técnica, o Uruguai implantou atitude e nós agora estamos trazendo tática. Veio quem? Carrossel holandês. Né? Muitos se lembram do carrossel holandês. E isso eu colocando para Filipão isso aí. Depois, nos anos 2000 ali, 90, já finais de 90 para 2000, veio a era da física, né? Preparação física intensa. Os caras foram ganhando estatura, foi valorizando a parte motora, né? Foi valorizando as condicionantes, as capacidades condicionantes. E aí eu lancei a pergunta para Felipão: o senhor acha que agora vai entrar em campo a atividade intelectual do atleta saber fazer a leitura do jogo?
do que está acontecendo dentro de campo, não é só o treinador do banco, mas é o atleta dentro de campo. E, para minha felicidade, ele concordou que poderia ser uma nova era dentro do futebol. O atleta se preocupar também em fazer a leitura de jogo. E isto vem evoluindo aos poucos, mas vem. E vou provar aqui o japonês aqui que fez essa interceptação desse passe do Danilo, né? Que realmente ele fez aí essa leitura do jogo, o que levou ele a fazer a interceptação do passe do Danilo. E falar nisso, nesse lance aí que eu vou soltar já já, o Danilo, por exemplo, tá? Eu acho que cometeu aí um erro de decisão, como nós chamamos hoje, né? Porque ele tinha esse atleta aqui do Brasil, que eu vou puxar essa setinha aqui, ó, para passar essa bola aqui. Mas olha o que é que ele faz. E o japonês aí faz a leitura gestual do Danilo. Foi isso que o japonês fez. O gesto que o Danilo, no momento, se preparou para executar, o japonês fez a leitura do gesto perfeita. E ele faz isso aqui, ó. Câmera lenta aqui um pouquinho para a gente ver com mais calma. Aqui, ó. O Danilo prepara o pé, ele ia se projetando na frente, para e retorna. Quando ele retorna, intercepta a bola. E aí foi fatal. Foi fatal para a gente isso aí, né? O erro do Danilo na decisão, porque ele tinha esse colega mais à frente, como eu mostrei, tá certo? E aí o japonês, o atleta japonês, ele faz a interceptação e em seguida vem a possibilidade, né, isso que é essa tecla que eu bato, do Casimiro fazer a correção do erro do Danilo. Onde é que o Casimiro está? Aqui, frontal ao atleta do Japão, né, que foi ele que fez o gol, que vem com a bola. Vocês vejam aí que o Casimiro está frontal, ó. O cara ainda está distante aí, praticamente aí, passando na linha de meio de campo, e o Casemiro fora da zona do grande círculo. E o que é que acontece? Vamos ver que o rapaz muda de direção para a direita e Casemiro não acompanha. Cara, como é que se toma um gol desse, hein? Ô, Casemiro, o que é que tu tá sentindo aí, cara, que tu não consegue mais, né? Acho que você pensa pra caramba, pensa, mas não consegue, o corpo não consegue executar. Essa é que é a realidade. Pensa, sabe o que fazer, a mente diz, sinaliza, mas o corpo não consegue executar, gente. E o querido Ancelotti, você não está enxergando isso não, rapaz? Você prefere que a gente tome sufoco, tome susto, e você não toma nenhuma providência. Você tem um Danilo aí no banco, cara. Eu improvisaria também um dos zagueiros, o Bremer pode muito bem fazer esse papel aí, eu acredito, né? O Ibanez, você não retorna mais com ele, né? O Ibanez foi queimado de vez aí. Eu não acredito que se retorne mais. Mas quem sabe se ele não daria para estar aí. O Léo Ortiz ficou, era um cara excelente para estar aí. Você lembra que em 2002 o Filipão usou o Edmilson? Roque Júnior, era Roque Júnior, Lúcio e Edmilson. Tá certo? E dois enganches, né? Como diz na Argentina, que era o Gilberto Silva e o Kleberson, né? Então você tem material humano aí para a gente não tomar tanto susto, cara. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem o que acontece, ó. Japonês vem em progressão, tá certo? Vai mudar de direção e o Casimiro dá meia volta para ir atrás de quem mais? E lá na frente, lá, o Alisson também teve a chance também de corrigir, ó. Já estava lá se preparando para o pior. O japonês vai armar o pé, tá certo? Era a hora também dele fazer a leitura gestual do japonês, tá? Quando ele armou o pé. E a saída dele lateral tá muito ruim. O Tafarel, você não tá vendo isso também não aí? Que o Alisson não é o primeiro gol que ele toma em saída, que ele tem que sair lateralmente e ele não sai bem, cara. Tá faltando o que também? Explosão. É um mal que atinge a nossa seleção. A falta de potência, explosão até no goleiro, pô. Vamos ver como é que termina isso aí, ó. Ó lá. Aí você tá vendo lá um monte de camisa amarela aí, ó, para passar esse sufoco. Fora aqui, mais 200 milhões. E em outros países que nós estamos lá empolgando, como Bangladesh, na Índia, no Paquistão, né? Na própria América do Sul tem gente que torce pela gente, como eu vi muita gente do Brasil torcendo pelo Paraguai também. E aí a gente toma um susto desse, um sufoco desse, sem a menor necessidade. Eu vou ser enfático,
e vou repetir desde o jogo do Egito. Ancelotti, você pode estar espelhando o Real Madrid, mas não é mais o Casemiro do Real Madrid. Na época em que ele era um volante, realmente, aí sim. Né, 2018, na Copa do Mundo de 2018, quando nós saímos ali contra a Bélgica, né? Fez muita falta, porque eu acho que ele não fez aquele jogo lá que nós saímos. Tá certo? Ali ele tava no auge, jogando pra caramba. Mas hoje o tempo vem, cara. Tá certo? Essa posição de volante hoje, né? O cara que guarda, que protege a defesa e também sai para organizar o time dele, e aliás, na organização do time ele se esconde, viu? Vejam o volante da França, o que é que faz? O cara chama a responsabilidade na organização de saída, cara. Quando o time sai em bola curta, criando linha de passe, ele chama a responsabilidade, ele se apresenta. Tá certo? A bola tá ali com o zagueiro, com o ala, ele vai e se apresenta, é movimentação. O garoto do Marrocos, Boadi, 18 anos, se apresenta. Tá certo? Inclusive, contra o Brasil, ele tomou conta do jogo. Pô, tá triste, cara. Tá triste ver que o Casemiro não dá mais e Ancelotti insiste. E não sou eu somente que falo isso não, viu? São várias pessoas aí, o Brasil inteiro já tá enxergando já enxergou o Brasil inteiro. Olha como é que termina aí, ó. Na rede, passando sufoco, vergonha. Tá certo? Eu passei vergonha e confesso a vocês uma coisa, nessa hora eu me irritei tanto que eu deixei de assistir nesse momento, cara. Eu vi depois os melhores momentos, vi o compacto, mas nesse momento aí eu deixei de assistir o jogo. Eu e mais pessoas também me confessaram que deixaram de assistir. Tá aí, ó. E nossa cara aí, ó. Nippon que aprendeu a jogar com o Zico. Um dia desse, ó. Tá certo? Fazendo o Brasil passar sufoco numa Copa do Mundo sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Vamos ver se repete novamente aí. Tá certo? Pra gente mostrar aí mais uma vez aí o erro do Danilo, claro, a infelicidade, ou o erro também, viu, Danilo? De vez em quando você dá umas pichotadas aí violentas. Tá aí por outro ângulo, né? A meia volta que o Casemiro dá, o cara muda de direção pro lado direito, né? Ajeita a bola, sai em progressão, sai em condução, né? Explosão o cara tem, mais jovem, pé esquerdo agora, pé direito, vai armar o pé e lá no gol o rapaz, na hora de sair, olha como é que faz, passa embaixo do braço. Erro triplo aí, erro de Danilo, né? Erro de Casemiro e vacilo ou falta de qualidade mesmo aí do Alisson, que por mim também não estaria nesse gol não, viu? Eu acho o outro goleiro que tá na reserva aí, o Ederson, né? Mais confiável do que ele. Que vergonha, rapaz. Que vergonha. Sinceramente. O Magalhães ainda tentou, ainda fez o gesto aí, quase pega no calcanhar dele aí, levantou o calcanhar, não deu. Olha a saída de lado aí do goleiro, ó. Vai pegar o quê? Mosca. Pegou mosca aí, ó. Viu, então? O cara pegou mosca aí, viu? Aí o japonesinho aí, ó, gritando, né? Feliz da vida, o Vinícius aí achando aí, abismado aí, não é possível, pô. O que é que vocês fizeram? Paquetá aí, de boca aberta, sem entender nada. Talvez dizendo aí, tomamos um. E agora? Bom, agora o próprio Casemiro, a gente já viu que ele corrigiu isso aí, tá certo? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais uma vez, tá certo? E o Japão, além do treinamento físico que eles estão desenvolvendo lá, teve um vídeo aí que viralizou aí, né? A atividade intelectual, cara, que eu falei aqui, como eu disse aqui no início da gravação aqui, que eu falei pro Filipão se não seria o próximo componente a entrar no jogo de futebol. A leitura do jogo, né, pelo atleta, dentro de campo, que antigamente era só o treinador que fazia a leitura, passava para o seu comandado, fazendo correções. Agora o atleta também, ele tem que fazer essa leitura. E o Japão já inaugurou nesta Copa, né, esse componente, atividade intelectual, leitura de jogo, né, a leitura gestual do adversário. E isto também levou o Japão também a tomar o gol do Martinelli. Vou mostrar também aqui como levou, né? Vamos ver aqui mais uma vez.
O, o, o atleta do Japão, ele vai. é, Aí foi esse aqui, né? Vamos ver aqui. Adiantar mais um pouquinho para ver quem foi que fez. É, foi este aqui mesmo. Você vê que ele vai em progressão, tá certo? Ele vai em progressão. Volta aqui um pouquinho. E quando ele faz a leitura, ele volta. Aqui ele tá um passo aqui à frente, tá vendo? Ó? Né? Tá aqui um passo à frente. Olhando pro Danilo, olhar fixo para o portador da bola. E quando ele percebe que ele arma o pé para chutar, o que é que ele faz? Dá um break. Fez a leitura gestual do Danilo. E aí ele dá um retornozinho de leve aqui. Olha lá. Intercepta. E você já sabe o que aconteceu. Isso aí, atividade intelectual. Que ele faz em 3 passos isso aí. Faz a observação, a leitura, ele observa o que está acontecendo. Se situa onde o terreno onde ele está, né? Ele sabe exatamente o que fazer naquele momento e toma a decisão. A decisão de quê? De retornar para interceptar essa bola. E aí já sabemos o que aconteceu. Vamos tomar aqui uma aguinha para a gente partir para o gol do Brasil e mostrar também que essa leitura aí, o zagueiro japonês fez a leitura do Bruno Guimarães e aí essa leitura também levou o Japão a perder esse jogo. Vamos agora acompanhar o segundo gol do Brasil e essa atividade intelectual do atleta japonês de fazer a leitura do jogo levou ao Japão a fazer um gol naquela interceptação da bola que o Danilo cometeu aquele gesto falho, né, uma decisão errada, e o Casemiro não chegou não chegou não teve competência para ir para o confronto e tomar a bola dele. Então a mesma atividade intelectual que o atleta japonês, tudo indica que já é um padrão, eles aprenderam isso, né, aprenderam isso e, como dizem que eles são disciplinados, colocaram em prática e foram traídos, o zagueiro aqui foi traído por essa atividade intelectual e a capacidade do Bruno Guimarães. E também a competência do nosso querido Martinelli. Vamos liberar aqui em câmera lenta, né? Acho que é o Rayan que está aí. Ele passa para Bruno Guimarães, tá certo? O Bruno aí dá um passozinho, fazendo que vai chutar, trouxe para a canhota. Não sei se vocês estão percebendo aí a leitura que o zagueiro japonês fez do gesto do Bruno e o distanciamento que ele deu necessário para o Martinelli, praticamente ao mesmo tempo, né, dominar a bola e bater para o gol. Tentar ir na repetição aqui, em câmera lenta aí, para a gente ver, e eu vou parar aqui para mostrar exatamente que a atividade intelectual do japonês de fazer a leitura de jogo traiu, né, desta vez aí, a seleção do Japão e o atleta japonês, né? E levou a tomar esse prejuízo aí, que para eles foi algo que eles não estavam contando, não. Imagina até que um atleta disse que nem ultimamente nem ouvia falar na seleção brasileira, né? O cara meio arrogantezinho aí, né? Meninão jovem, sem experiência, sem a maturidade de um atleta aí já dos chamados, né? Experientes, dá certo? E aí larga uma declaração dessa aí para chega no vestiário, isso aí, meu amigo, serve de motivação, viu? Tem treinador que pega isso aí, esse limão aí, e faz uma limonada. Olha o treinador do Japão aí, confabulando, e agora como é que faz? Já estava já o quê? Faltando segundos para terminar o jogo e toma um gol desse aí. E vamos mostrar aqui exatamente a leitura de jogo que o japonês fez e o, 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 o lance, né, do Bruno Guimarães aí, tá certo? É, o gesto técnico dele, aliás, que enganou ou confundiu o atleta, o zagueiro japonês. E aí permitiu, né, o Bruno realmente aí, nesse lance aí, foi lance de craque mesmo, né? E me parece que é um cara que vem tendo aí várias e várias assistências aí
nessa Copa aí, o Bruno Guimarães. Né? Titular absoluto dessa seleção aí. Aí a alegria do brasileiro, né? 2-1. Vamos ver se ele repete isso aí para a gente mostrar aqui exatamente o que o zagueiro tentou se antecipar até. E se o Bruno chuta aquela bola ali, talvez essa bola tivesse sido interceptada pelo zagueiro. Ele foi muito esperto, né? Porque teve pouco tempo para raciocinar e mudar a decisão dele e beneficiar a seleção, o país. Ao contrário do Casemiro no primeiro gol, que não conseguiu corrigir o erro do colega, que foi o erro do Danilo. Pelo menos uma decisão errada, né? Vou tentar adiantar aqui. Aqui. Mais um pouco para trás aqui. Mais um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver aí. Bom, aqui a bola chega no pé do Bruno Guimarães. Prestem atenção aqui no sushi aqui, o jogador aqui japonês, o sushizinho aqui. Né? Vou botar aqui uma setinha em cima dele aqui para você ver exatamente esse aqui, ó. A leitura que ele vai fazer do gesto do Bruno Guimarães aqui, tá certo? O Bruno Guimarães, esse aqui, ó, é o Bruno Guimarães, né? O zagueiro japonês vai fazer a leitura gestual dele, pensa que ele vai executar o gesto e o Bruno muda de decisão. Cara, nessa hora ele mata esse zagueiro. Mas mata mesmo, né? E aí, como consequência, o Brasil alcança uma vitória na capacidade técnica e intelectual desse rapaz aí, o Bruno Guimarães. Vamos liberar aqui para a gente ver aos pouquinhos. Tá aqui, ele arma o pé esquerdo. Este cidadão aqui do Japão, pensando que ele vai chutar, faz o quê? Dá um passo para a direita para tentar cortar a trajetória da bola. É nesta hora que o Bruno muda de ideia, percebe, tem a percepção, né? E pouco tempo para raciocinar, viu? Em vez de chutar, ele passa para o Gabriel Martinelli. Aqui, ó, trouxe aqui, pensou que ia, ele foi, quando tentou voltar, não deu mais. Não deu mais. Se distanciou do Martinelli, tá entendendo? E aí essa bola vem no pé do Martinelli. Quando ele tentou voltar, não deu mais. O Martinelli já dominou e já foi batendo. Vamos pegar essa imagem de volta aí, né? Que deve repetir aqui. O cara ainda bate na mão aqui do goleiro, um excelente goleiro aí, mas não dá. Não dá para ele chegar. Tentar adiantar aqui para a gente pegar aqui de outro ângulo. Vamos ver se tem aqui de outro ângulo aqui. Não tem. Foi feito a edição somente nesse primeiro lance mesmo. Vou tentar repetir de novo aqui. Que o Martinelli já mandou para as redes, né? Já está indo para as redes. Vamos aqui do início. Aqui agora. Vou repetir mais uma vez. Percebam o que é que o querido Sushi Sushi, brincadeira minha, né? Vai fazer aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá certo? Ele tá de olho aqui vidrado no Martinelli, né? No Bruno Guimarães. Observando o quê? Fazendo a leitura gestual. Gente, isso é atividade intelectual. E eles fazem isso, não é somente nesse momento, não, numa definição. Eles fazem isso dentro do campo sempre, né? Claro que sempre. E isso permite até... eu não fiz esse vídeo aqui, e eles já foram embora, não adianta mais, mas eles têm um ala que com o Japão ficou no banco, tá? Eu vi com a Suécia que eles têm uma manobra lá na frente, a lá futsal, né? Uma troca de posição a lá futsal.
Como eles são disciplinados, como disseram aí, né? Que era extremamente disciplinado e realmente são. Mas o que é que acontece quando você é disciplinado, cara? É vantagem ou desvantagem? Pode ser vantagem na sua execução e pode ser desvantagem na observação dos analistas do clube ou da seleção adversária. Por quê? Se você é disciplinado, como o japonês é, ele vai repetindo sempre aquilo que o treinador pede. Quando você repete mais de 2 vezes, se você não sabia, anote aí, 3 vezes, já vira um padrão para as anotações dos analistas. Virando um padrão, o que é que você se transforma? Previsível. E aí, meu amigo, se você é previsível, vira presa fácil. Tá entendendo? Então, vou liberar aqui para ver exatamente o japonês indo para lá para o outro lado. O Bruno fez a leitura e jogou no pé do Martinelli. Ele tentou voltar, já foi voltar para ir buscar a bola no fundo da rede. Então, é isso aí que fica registrado aí de Brasil e Japão, tá certo? A extrema competência aí do Bruno Guimarães em pouco tempo para raciocinar, mudar uma decisão e beneficiar o Brasil. E, infelizmente, no primeiro gol que nós tomamos, né, o nosso querido Casimiro não teve a capacidade necessária para ir para o confronto com o atleta que fez o gol. Até o próximo episódio. Quem sabe aí voltaremos aí com mais um triunfo do Brasil, queira Deus. Aliás, falar em Deus, gosto sempre de iniciar com essas frases, mas esqueci, estava focado aqui em apresentar o vídeo. Sempre agradecendo a Deus pela vida e a Jesus por saber viver. Até a próxima.